Beleza, estamos aqui em mais um torneio de Edson da Imperium TCG. Você falou pra mim que hoje é dia 16 do 3? 16. Rafael, top 2, nosso garoto propaganda aqui da Voz Sex. Ah, não. O que você tava jogando hoje, Rafael? Eu tava jogando com... Como é que mexe o pezinho aqui? Ateísta. E como é que é? Repete o nome do deck enquanto eu travo aqui. É o Hero Beat Ateísta. Ateísta, por Não que? acreditamos em milagre. Entendi. Tá certo. Vamos lá. Só dando um pouco do storytelling da escolha do deck, porque é algo que foi a minha felicidade, mas pode-se dizer que minha felicidade, porque o resultado foi bom. Foi bom. O Rafael, ó, só abrindo um grande parênteses, a gente foi jogar o Game 2, você tinha acabado de perder uma ou você não tinha perdido? Você tinha ganhado, aí depois você jogou comigo. E aí ele começou a reclamar porque o Hero isso, porque eu me arrependi de ter pegado o Hero, porque não sei o que. O cara deu top deck de Stratos das 3 partidas e tá reclamando do deck. Não, é um deck sem personalidade, mas não foi a escolha do deck. Foi meio que olhar o que eu errei nos últimos 2 torneios, que um deles, que foi o último, eu fui com deck de combo, eu não sou um jogador de combo, então já tava tudo errado. O Hero Diva. Isso, foi o Hero Diva, porque ela misturava, e o outro foi o de fada que eu ganhei. Sim. Então eu tentei trazer a gameplay de fada, com tudo que eu venho testando do deck de fada, pra cá. E eu vou explicar melhor conforme eu for mostrando as cartas. Beleza, mostra pra gente. Então, começando com a engine de Hero, um Stratos, porque é o Stratos. Tá limitado, senão se colocarem mais. Graças a Deus. O batedor do deck, o Alice. Alguém me dá um Alice comum, porque esse Gold Eu tenho um comum ali na minha pasta ainda. Já troco pra você. Até porque usar Gold é triste. Não, Gold é a melhor realidade do jogo. É feio. Que e isso? os caras às vezes percebem que você tá com 2 na mão por causa do mismatch, é péssimo. O Ocean, porque ele dá um pouco do fôlego que o deck não tem. Ele é água, mas você não veio com a engine de Miracle Fusion. Então, Honest é a melhor hand trap do Nossa, jogo. essa carta é absurda. Eu fico com muito medo de bater nos teus bichos por causa dessa carta. E uma DDR Relate, porque é um out pra Stardust, que é a carta que eu mais temo tomar com esse deck, porque o Hero Beat é um deck que destrói muitas cartas, então eu tenho que tirar o Stardust. O Cyber Dragon, que ele é um beater, né? Nossa, você colocou ele de Mind Deck? Eu não vi esse Stardust. Mind Deck? Stardust no Cyber Dragon. Porque o deck em si, a ideia é você trocar recursos e bater. É por isso que ele é um beat, né? Ele é um deck agressivo. Exatamente, então ele tem 2 e 100 de ataque. E daí tinha decks de máquina, foi muito bom. De Mind Deck, isso aí deve ser uma delícia, né? Exato, ele é light, honest. Até contra os decks de burn, ele tira o Cyber Valley, tira o Catastor numa Major Match, numa visão de diva. Nossa, esse Super Barbaros estava de Mind Deck. E daí aqui vem a parte que eu não queria utilizar, que é 2 Bárbaros e para finalizar um Gorza. Esse Bárbaros era para ser Yatagarasu, mas não chegou meus Yatagarasu. Que Yatagarasu? Tem Yatagarasu no formato? Não, a Trap. Ah, Trap, tá. Trap de draw. Não, já ia cancelar o vídeo agora, mano. Eu ia jogar com a enginezinha de draw, mas não tinha, então eu subi o que tinha de side. Você não pensou em usar uma Reckless? Não, porque você tem que gerar vantagem com esse deck todo turno. Toda ação que você toma com o deck tem que ser um +1. Então o Yatagarasu troca com as destruições do cara. Daí como esse aqui tava de side, eu subi pro side e funcionou. Ok. Daí aqui, o mais alhos, né? E também é o mais alhos nada, mais Stratos, né? Mas aqui a função do Stratos é buscar o alhos. Exceto contra o deck de Burn, que ele é muito bom porque ele tira o back row. Sim. Tanto que eu vou explicar na match 1, mas esse ficaram pensando. 3 Gemini Spark, porque aqui é onde você faz as trocas, você sai na vantagem, você faz um +1 com as chains esquisitas. A gente jogou 3 partidas, deve ter tomado umas 15 dessas. Exato. Aqui vem a carta mais simples do jogo, Smashing Ground. A ideia é tirar os bichos grandes, porque os meus bichos em teoria são grandes, mas eles não são simples. E quando o cara escala com 5, ele tem um bicho mais grande que o meu, eu tiro. Sim. O MST, porque é o MST, eu joguei sem Heavystorm, porque aqui vem a parte legal do deck, né? 3 cartas de recover, né? Porque o gás desse deck acaba muito rápido. Ele tem quantas cartas de Mind Deck? Demons 3, 6, 9, 12, 14, tem pouquinho, né? Parece um Six Samurai da vida. E com isso daqui, você filtra muito rápido o deck. A ideia é você filtrar aqui e começar a comprar as cartas boas e spell que dá 1 para 1. Então, você tem um monstro e dá 1 para 1 pro cara. Então 3 cartas de recover, 3 cartas que punem a summon, 3 cartas que punem a battle. Legal. 3 cartas flexíveis. Nossa. Daí aqui vem a parte que
queria jogar com mais, né? Eu só tinha esses, os Jarford Grid, para fazer trocas. Você queria baitar as interações do oponente da Dara 1? Exato, porque você baita interação, você filtra o deck e esse busca esse. Então é tudo plus 1. Eu queria um deck que não bricasse. Toda carta pra mim tinha que fazer algum tipo de vantagem. Legal. E o único brick aqui era Gemini Spark e Hero Blast. E daí os 2 Skill Drain eu tive que subir porque tava no side deck. E os 2 Anti-Hailstorm. Não, mas esse aqui tava no site. Não, esse aqui tava no main deck. No main deck. Na versão anterior tava no site e eu deixei de main deck porque, em teoria, esses 2 era pra ser 3 Yatagarasu e o terceiro o Jarford Grid. Entendi. Aí como você foi obrigado a usar esse, você falou, por que não? Exato. Era exatamente os 4 slots que eu precisava. Daí vocês podem ver que eu não utilizo a Miracle Fusion, que é um problema que eu tava tendo tanto com o Diva quanto com a versão do Hero Beat normal, é que ou a Miracle vinha morta porque você não tinha o água, ou você não tinha o Hero, ou você tomava o Crow. Então, pra mim, era uma carta morta. Se você era uma parar carta pra pensar, visada. É uma carta 3 card combo. Você tem que ter um Hero, tem que ter um água e tem que estar com ela na mão. Você poderia usar uma cópia, 2 cópias, forçar alguma água, mas não fazia sentido. Então, eu decidi cortar a Miracle e jogar exatamente nessa troca 1 para 1. E isso daqui foi o main deck. Aqui no Extra Deck é mais um motivo do por qual eu joguei com esse deck, não com os outros. Eu não sei nada de Synchro aqui no Edson, então eu não queria invocar Synchro e queria invocar Fusão. 2 Chimera Tech, porque eu uso 2 Cyber Dragon, até 3 com side deck, mas aqui se acontecesse Absolute, um monte de coisa que eu não uso. Eu não uso Miracle, não uso Tanner, então é um monte de good stuff. Mas por que o Sirius você não tem polimerização? Nem Miracle? Não, é só pra ter um Extra Deck. O único que você invoca aqui é o Stardust com a Starlight Road. E o Chimera Tech do site? O Chimera Tech contra deck legal. de mar. O Pinguim, vai tomar no cu do Pinguim de novo. Esse Pinguim é homenagem ao Pinguim que do... Também, é uma carta que me dá sorte, mas foda-se o Pinguim. Você usou alguma vez? Eu usei ele, mas não como ele deve ser usado. Porque o problema desse deck, Stardust, as suas trocas são geralmente destruir o bicho do cara. Então ele é um arte por Stardust, e ele é um água, porque eu não uso a Miracle Fusion, mas eu uso uma carta seasonal aqui pra aplicar. Mais um out para Stardust e cartas grandes. Carta linda. Geralmente você troca com Synchro. A maioria dos decks aqui do local jogam com decks de flip, então todo mundo tem Hamster, todo mundo tem Haiku, todo mundo tem tudo, você troca também. Essa carta é muito boa. Daí, 2 Fossil Dyna para decks de combo. Esse deck é muito fácil de você estabilizar a mesa nas suas trocas. Então, o Fossil Dyna fica melhor porque ele entra late e daí, como você já está estabilizado, você mantém essa estabilidade. Acabei usando uma vez, não foi suficiente, mas é bom. Aqui um Prisma, muito porque ele pode se tornar um água jogando aquele Ocean, se eu quiser fazer uma fusão, mas não é o que acontece aqui. É mais um side contra deck de máquinas, porque ele revela o Chimera Tech, vira o Cyber Dragon. Então aqui, com 3 Emergency Call e um Reinforcement, e o Stratos é como se eu tivesse 8 outs de deck de máquina. Que isso, os caras odeiam a máquina. As minhas matches foram contra decks de máquina, então era muito fácil de limpar as mesas. Daí aqui, quando eu não tinha muito o que fazer, eu coloquei uma carta de Push, Future Fusion, baito o cara pra ele achar que eu tô jogando com Absolute Zero, que aqui é onde vem aquela história do meu deck de fada, né? Eu jogo com bichos pequenos, e todo mundo, nossa, eu preciso tirar o Christian, mas eu ganho com os bichos pequenos e não com o Christian. Certo. Aqui é a mesma coisa, eu ganho com os bichos pequenos, não com o Absolute Zero. Então aqui é só mais um push quando eu não tenho cartas pra tirar no site. Exemplo, Burn, eu quero dar push, então eu coloco ela aqui. Daí aqui vem o maior problema desse deck, é que o Alice é 1900. Então ele não tira dupe, não tira spy, não tira nada que tá em defesa. Não tira o Debes, então... 2 Abelman, essa carta é horrível, mas horrível mesmo, carta feia, tira essa carta do deck. E 3 Chalice. Esse Chalice aqui é o que eu ando utilizando no deck de fada porque ele conserta esse problema de monstros de flip. Ele foge de Royal Decree porque o deck tem 18, acho que é 18 traps, então você tem uma interação contra deck de combos, conserta flip e aqui conserta defesa alta ou duplos locks para deck de sapo. Essa carta é sensacional, muito versátil. Às vezes você vai bater com Bárbaros 1900, na Damage Step você dá ele, porque é carta que altera o ataque, você bate com 3.400, fica muito bonito. E daí aqui
Back Row Rage. Eu achei que não teria burn aqui e coloquei só para decks trapeiros mesmo. Então, Heavy Storm geralmente é bom porque você segura tudo na mão, dá o Heavy Storm, faz um 2x2 e o torneio é genérico, tira o side. E teve burn e você saiu vitorioso nessa escolha. Sim, aqui em um desses slots aqui em cima era 2 breakers, acho que era no lugar do Dyna, mas eu falei, não vai ter burn, teve burn, mas enfim, eu troquei os meus breakers por Kiko. Deu pra jogar. Então, acho que o meu grande problema sempre foi o side deck. Eu fui ver meus últimos 3 torneios, eu geralmente ganhava todos os game 1s, não teve um game 1 que eu lembro de ter perdido, então eu decidi investir um pouco mais de tempo no side deck, porque todo mundo criticava o side deck horrível, e fazer um side deck um pouco melhor dessa vez. Ficou melhor, ficou bem melhor. Mas acabou sendo um pouco mais bonificado, porque eu corrijo as fraquezas, corrijo os cross-side, então acho que o sidezinho aqui tá bem alinhado. Na hora de te punir já. Vamos lá. Agora você vai contar sobre as suas matches, olhando pra câmera. Vamos lá para as matches. Comecei jogando contra o Burn, né? Foi meio desesperador, foi 2-0. Você jogou com o Burn do Diego. Burn do Diego, isso. É um Burn controle também, então foram jogos bem difíceis. Os dois, a gente ficou com as vidas abaixo de 100, né? Abaixo de 100? Não, abaixo de 1000. Ah, tá. É que a última partida a gente ficou 100, exatamente. E daí, como tinha um Chain Energy, ninguém podia ativar nada, eu tinha um monstro e não tinha carta. Então era só eu bater. Como eu tirei cartas do side, foi bem difícil a match. Até porque no pós-side eu coloquei tudo que era monstro, tirei tudo que era Bottomless, The Prison, porque o meu deck é tocar com monstros. Então muitas cartas minhas eram mortas. O Skill Drain, o Bárbaros. Então eu taquei todos os monstros e fui pra fé. Certo. E deu certo, acho que aqui foi mais sorte do que gameplay mesmo. Não tinha muito sem sorte não adianta também. Exato, tem que ter um pouquinho. Game 2? O Game 2 foi quando quem tá gravando aí, que foi o Andrei, foi uma match 2-1. Eu confesso que eu nem lembro quem ganhou a primeira, a segunda, a terceira. Eu acho que você ganhou a primeira. Eu ganhei a primeira e a gente foi com 1. Eu ganhei a segunda com Skill Drain, que eu acho que você tava sem Royal Decree nessa. Tava sem Royal Decree, eu não sabia que você usava Skill Drain nem a pau. E Game 3 eu fui punido porque eu não tirei um Call Sorcerer. Graças a Deus com a DD Overlaid. E porque o gás estava acabando, então eu não tinha muito monstros. O único jeito de eu voltar no jogo era resolver a Hero Blast. Mas a Hero Blast é o ponto fraco do meu deck. Eu tirei a Miracle pra não tomar DD Crow, tomou nas duas que você tentou usar contra mim, você tomou nas duas. O Game 1 eu perdi porque eu perdi o mais um do Hero Blast, e o Game 3 eu perdi porque eu perdi o mais um do Hero Blast. Deus abençoe DD Crow. Então, fuck DD Crow. E é isso. O Game 3 foi contra o Jonathan, cara, muita gente boa. Nossa, uma China Ancient Vir. Um deck muito da hora. O deck grandão, né? Mas só que Game 1 eu ganhei até que um pouco mais rápido, né? Porque tinha Skill Drain, ele não tinha o Alt, então era compulsória nos Machina, daí deu um bottom no Slate. Muito fácil uma troca 1 para 1 contra decks que é pra frente. Tijolão. Se eu tô na defesa. Game 2. Principalmente contra o Machina, ele não é bem uma troca 1 para 1, né? Porque o cara precisa gastar carta. Exatamente, você troca mais. Você fica devolvendo máquina, vai ter uma hora que acaba o gás dele. Exato. Ele dava botões no meu Stratos, mas eu tinha o Alice, daí o Alice, Gemini Spark tirava o Fortress. Então era muito fácil de fazer as trocas serem vantajosas. O Game 2, a gente fez umas trocas, eu tava com o Skill Drain desde o turno 1, mas eu joguei uns 3 turnos bate e volta com ele, indo e voltando pra tirar todos os altos de Skill Drain. Aí quando a Skill Drain resolveu, eu tinha uma Skill Drain, um Alius e um compulsório. Daí é muito difícil de voltar pro jogo, porque toda carta que você vai comprar, você compra o Dimensional Prison, compra o Spark, compra o Smashing Ground. Então foi só batendo. Gerenciando. Exato. Tanto que os 2 jogos com ele, eu paguei muita vida. No primeiro eu fiquei com 1.200 de vida, no outro eu fiquei com 1.800 de vida. E daí era eles, Skill Drain, controlava o jogo. E deu pra ganhar. A última contra? A última foi contra o Marcelo. E daí com o Marcelo, ele tava de Morphtronic. Então era mais um deck de máquina que dava pra abusar do Cyber Dragon. Daí o Game 1 foi até que um pouco mais fácil, porque eu tinha os altos pros combinhos dele, né? É um deck de trap, eu não vi ele ativando nenhuma trap, era sempre monstro, Machine Duplication, monstro, Machine Duplication. Então, nas traps resolveram muito bem. Lá pros últimos turnos, Skill Drain, tinha 4 bichos pequenos lá.
e foi só batendo. Skill Drain pune Morphtronic, hein? Exatamente. Eu matei no meio que de surpresa, né? Eu dei 2 Smash Ground, que ele tinha 4 bichos no campo. Eu tinha 2, bati com os 2, dei um Call of the Haunted pra não ter resposta e ganhei. Show. E no segundo game dessa match com ele, acho que dava pra ele ganhar, mas ele acabou sendo punido por não jogar em volta da Mirror Force. Ele só tacou os monstros todos em ataque e falou: OTK. Deus abençoe que não seja Mirror Force, era Mirror Force. E daí ele perdeu, não tinha nenhuma carta na mão, e eu fiquei com Alius 1900, literalmente Hero Beat. Show. É isso. Melhor carta? A Rapidinho. melhor carta, infelizmente, foi a Skill Drain. Certo. Eu não gosto de ser esse cara, mas vamos lá, Skill Drain. Não gosta, é literalmente a essência do cara. Olha o playmatch do cara. Então, o playmatch. Não, mostra o Não playmatch. tem nada Olha a aqui, ver ó. com a Skill Drain. Que isso. Não. E aí, melhorias? O que você mudaria? Você já usaria esse deck de novo? Eu usaria, mas não pra um torneio, eu usaria pra só jogar casualmente. Uhum. E o que eu mudaria do deck, eu não colocaria as Miracle Fusion. Eu, sinceramente, essa é a melhor carta, mas eu tiraria pro Game 1, porque não é todas as matches que sofrem com ela. Uhum. Eu colocaria as 4 cartas de draw. E talvez alteraria um pouco aqui do side, porque essa parte, principalmente essa parte inicial aqui, tá meio solta. E então, eu manteria o Prisma, eu posso tirar a Future Fusion, porque quando eu entro Future Fusion, eu tenho só 2 Aquas, se eu comprar os 2 Aquas ela é morta. Sim. Mas, acho que é isso. O deck é forte, é legal, é o meu playstyle, mas... Não, pegou top, mais nada, você pegou top 2. Você pegou top 2, tá ótimo. Briga. Não, pegou top 2, mais... Não, obrigado, Rafael, até o próximo torneio.